Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem com sua família? Que bom! Eu sou o Gilberto, professor de História, e esse é o canal Toy História, série Nostalgia. E hoje vou usar como pano de fundo a geada de 1975. Mas o que pretendo mesmo é dar destaque ao herói anônimo daquele momento, o meu avô. Isso mesmo. Naquele período em que fui criança, eu não tinha sequer ouvido falar de Zumbi dos Palmares, Princesa Isabel ou qualquer outro personagem que passou pela história do Brasil. Por isso, em grau de importância, meu avô está à frente tanto da princesa quanto do zumbi. Aliás, o meu bisavô, que foi filho de pessoas escravizadas, tinha 17 anos de idade em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a lei abolindo a escravidão no Brasil, conhecida também como Lei Áurea. Lei Áurea? Para quem mesmo que foi essa lei? Afinal de contas, todo mundo sabe que ela assinou o documento e foi embora para a França. Eu ia dizer Portugal, foi para a França, deixando aqui os negros jogados à própria sorte. Então, meu avô foi um herói remanescente desse povo. Eu espero que você, de alguma forma, se identifique com essa história, que você sinta parte dela também. Me acompanhe nessa viagem ao passado, beleza? Vamos voltar um pouco no tempo. Em meados da década de 1960, quando meu avô e minha família vieram do estado de São Paulo para o Paraná. Naquele momento, o Paraná foi o destino mais procurado pelos paulistas. Lá, o café já havia perdido espaço para outras culturas, enquanto que aqui as lavouras de café ainda estavam em expansão. Ouvia-se falar que o Paraná era a terra do ouro. Aqui você rastelava dinheiro. Bom, exageros à parte, realmente o estado do Paraná era referência no comércio do café. Então eles vieram com essa enorme expectativa. Inclusive lá o meu avô havia investido tudo o que ele tinha, o que não era muita coisa, em uma lavoura de milho. Mas uma seca prolongada prejudicou o milharal, que só produziu algumas espigas tiguera. Um milho de má qualidade, entende? E parece, pessoal, que quando as coisas não é para dar certo, é difícil dar certo. E foi isso que aconteceu. Vocês já ouviram falar em fome negra? Peste negra? E geada negra? Então, foi isso que aconteceu. Um flagelo natural que devastou quase que totalmente todos os cafezais do Paraná, principalmente o norte do estado. Naquela madrugada de 18 de junho de 1975, eu acordei com aquele barulho, aquela gritaria. A temperatura estava a menos de 0 grau. Doía os ossos, rachava o beiço. Era quase insuportável para quem não tinha costume com um frio tão rigoroso. Eu escutei o meu avô chamando pela minha família para que pegassem os baldes com água para jogar nos pés de café, para que desta forma a geada não se concentrasse nas folhas, queimando assim os botões e os ramos onde nasceriam os frutos. Mas logo eles perceberam que os baldes de água não seriam suficientes, pois tinha que tirar um a um do poço ou do rio, e os pés de café eram muitos. Então seria impossível jogar água em todos os pés de café para que essa água não permitisse que a geada se concentrasse nas folhas. Então eles colocaram fogo naquelas leiras de mato seco que tinha ali em volta do café, para que ali na estrada, ali na beira, na curva de nível, para que assim a quentura das chamas e a fumaça pudessem dissipar aquele gelo e diminuir o estrago que estava por vir. Então foi aquela correria contra o tempo. Tudo tinha que ser feito antes que o sol nascesse. Eu só tinha 4 aninhos,
Mas eu me lembro bem, como se fosse hoje, da minha mãe pedindo para que eu e os meus irmãos que não saíssemos para fora de casa por causa do vento, enquanto eles pelejavam contra a geada. E pensar, gente, que todo o nosso futuro e nossa sobrevivência estava naqueles galhos de café. Parecia que aquela noite não ia acabar mais. Aquilo não podia ser verdade, mas infelizmente era. Aí, por fim, todo aquele rebuliço, aquela correria foi cessando, o dia foi clareando. Aí meus pais entraram ali para dentro de casa e se chegaram ali perto do fogão a lenha e ficaram ali à beira. O fogão estava aceso, eles permaneceram ali por um bom tempo em silêncio. O único barulho que se ouvia era o queixo deles batendo de frio. Aí eu me levantei e saí pisando com os meus chinelinhos por sobre aquele gelo branco que estava ali por toda a parte, aquela camada, parecia uma casquinha de ovo, parecia vidro. Então tinha lugar que o gelo estava mais forte, mais fraco, né, mais concentrado, menos. E quando eu olhei no carreador, que dava acesso ao cafezal, eu vi a silhueta do meu avô se aproximando, em meio àquela névoa que se dissipava com o clarear do dia. Aí eu vi o vapor branco da sua respiração e o seu cabelo estava todo coberto pela geada. Aí ele se aproximou ali da porta da cozinha e pediu um gole de café quente. Ele disse que o seu sangue estava congelando. Aí eu vi ali que suas mãos estavam petrificadas, ali garradas na alça do balde. Aí ele pegou uma caneca com água, jogou ali na mão para que a mão se soltasse, né, da alça. Aí, diante de todo esse caos, não tinha mais o que ser feito, não tinha o que fazer diante de tudo isso. Tudo estava perdido, tudo estava queimado. Aí, por isso o nome Geada Negra. Então, quando o sol das 10 horas esquentou e derreteu a geada, eu vi a tristeza e a desolação no semblante cansado e no olhar perdido do meu avô. Sabe, parece que ele queria falar algo, ele queria dizer alguma coisa, mas talvez ele achou que o silêncio seria melhor. Inclusive, em outras ocasiões, eu não me lembro de ter visto meu avô emocionado, se lamentando, abatido, mas naquele dia eu vi ele disfarçando e enxugando os olhos. Eu me lembro de uma frase que ele disse aos meus pais. Ele disse assim: gente, contra a força da natureza não tem o que se fazer, que seja feita a vontade de Deus. Aí então, por alguns dias, ele ficou ali meio triste e tal, desacursoado, meio aperreado, mas logo ele se arribou e seguiu em frente. Afinal de contas, heróis não desistem nunca. Além do mais, o meu avô era uma referência para a família, então ele não podia fraquejar. Pessoal, naquele momento em que aconteceu toda essa calamidade, muitos chefes de família, principalmente os mais pobres, ficaram desesperados, sabe? Sem saber o que fazer. Diante daquela crise que se instalou, muitas dessas pessoas cometeram um ato extremo, tiraram suas próprias vidas. Mas o meu avô e os meus pais precisavam seguir em frente. Conseguiram então forças e assim recomeçaram praticamente do zero. Eles podavam a planta para que ela brotasse novamente. Aí, com o passar dos dias, o frio foi indo embora, a estação das chuvas chegou, os trovões e os ventos trouxeram as nuvens escuras. E depois de quase 3 meses de estiagem, veio aquela chuva tão esperada, aquele cheiro de terra molhada. Me lembro do meu avô ali na chuva, brincando com o nosso cachorro. Aí a minha avó apareceu na janela e já gritou: sai da chuva, criatura, antes que caia um curisco na sua cacunda.
E naquele dia, ele brincando ali na chuva, ele parecia uma criança, então de longe se via a esperança, o brilho no seu olhar. Daí ele ficou ali no sítio por mais alguns anos e eles plantavam o arroz e o feijão entre os troncos dos pés de café, para que nós tivéssemos ao menos o básico para a sobrevivência. E eu, menino curioso, acompanhava sempre meu avô e as atitudes que parecia simples, eu via como um grande feito. Por exemplo, ele, só de olhar para o céu e ver a lua, sem uma única nuvem, ele sabia que tal dia ia chover e podia esperar que chovia mesmo. Então eu via isso como nossa, meu avô é sábio, ele entende quando vai chover. Dias antes, inclusive, ele tinha previsto que viria essa geada e ali tratando, cuidando, trabalhando na lavoura, na lida da terra com os animais, ele não precisava gritar ou judiar do animal. Ele simplesmente falava com o animal. Não precisava bater, não precisava açoitar. Ele falava e o bicho obedecia. Então eu via isso como um grande feito, né? O meu avô, nossa, ele tem o domínio sobre os animais. Para mim era uma coisa fenomenal. Eu me lembro de um dia que ele estava arando terra e semeando, e eu estava ali à sombra de uma árvore, próximo à moringa d'água. Aí de repente um anu, sabe um anu? Então se aproximou para comer as sementes que meu avô plantava ali na terra. Aí ele pegou um pedaço de madeira, um galho, e num gesto displicente, ele arremessou na direção daquele pássaro. Aí o bichinho se bateu um pouco e ao ver aquilo eu saí da sombra da árvore, né, e fui lá dar uma conferida. Engraçado é que eu não falei nada com meu avô, mas eu vi que ele era bom de mira. Então o pássaro estava a uns 40, 50 metros de distância e ele acertou o pássaro. Aí passou os dias, eu garrei a matutar naquilo. Aí o curioso, né, como a maioria das crianças são, eu fui tirar dúvida com meu avô. Eu perguntei para ele, aí foi quando eu descobri que, na verdade, ele não era bom de mira coisa nenhuma, sabe? Ele só quis espantar o anu e acabou matando. E eu pensei, nossa, eu achei que era bom de mira, ele não é bom de mira não, tal. Mas eu continuei admirando meu avô, eu era criança, né, então. E o meu avô, na verdade, fez um acordo com os meus pais, né, e minha avó e eles se mudaram para Arizona. E lá eles moraram numa casinha de madeira que ficava nos fundos de uma igreja. E ele zelava dessa igreja em troca do aluguel. E ele vendia também vassouras de porta em porta. Trabalhou um tempo ali de boia fria e sempre defendeu sua honra, seu caráter, sua fé, sua crença em Deus. O meu avô, ele era muito paciente e eu sempre quis ter essa virtude dele. Então, sempre que eu ia ali visitá-lo na cidade, ali na casinha dele, ele lia a Bíblia para mim e me dava muitos conselhos. E esses conselhos têm me livrado de muitos perigos até o dia de hoje. Com 50 anos, ainda às vezes me sinto uma criança precisando de auxílio, de uma palavra amiga, e eu me lembro das palavras do meu avô. Então isso tem refrigerado também um pouco a minha mente, a ansiedade do dia a dia e tal. Aí por fim, aos 85 anos, ele acabou adoecendo e não resistiu diante de uma enfermidade. E depois de muita peleja, sabe, ele acabou morrendo. Mas ele nos deixou um grande exemplo, uma lição de vida. Era isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, essa história já ficou um pouquinho grande, mas se você gostou dela, comente aqui, inscreva-se, deixe o seu like. Eu espero você para a nossa próxima história. Talvez você tenha aí alguém que você, assim como eu, considerava o seu herói, talvez o seu pai, o seu avô, o seu tio, sabe? Então na próxima história nós nos encontramos novamente. Beleza, pessoal? Valeu, meu muito obrigado.